Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos 2 meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de 10 aulas sobre a poesia popular brasileira, 3 palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cancionetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Olá, pessoal, mais uma rodada aqui do nosso podcast Velhas Rimas Novas. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de ter aqui como convidado o Marco Aurélio com H. E como já me habituei a fazer, eu sempre peço aos convidados, aos parceiros que vêm conversar comigo aqui, que façam a sua própria apresentação, né? E aí, de maneira que Marco Aurélio, como se diz por aí, o microfone é vosso. Bom dia, Antônio. Satisfação estar contigo, agradecendo aqui o convite, né, esse honroso convite, e vamos ver que caminho nessa prosa vai tomar. Eu nasci no sertão da Bahia, filho de seu Valdir e Dona Maria, neto de Luzia e Joaquim, de seu Lô e Dona Laíde. E o lugar em que eu nasci chamava Ponta da Serra, ainda chama, né? Havia um arruado de casas, uma igrejinha que meu bisavô, que foi um benzedor muito famoso na região, ainda hoje, né, tem todo um ciclo de lendas em torno dele. Ele ergueu essa igreja na década de 20, e foi lá que eu conheci o cordel por meio da minha avó paterna, Luzia. Ela que não só o cordel, também os romances, as cantigas, os benditos, foi minha mestra nesse sentido. E, sendo assim, eu comecei muito cedo a rascunhar os meus versos. Com 9 anos, eu fiz um testamento de Judas, numa Semana Santa. Então, tem algumas coisas que ainda estão vivas, né, em mim, e aos poucos a gente vai conversando, vai desfiando isso aqui. Mas eu sou este que em vossa presença emigra. Muito bom. É um baianinho. Mas, olha, quando você falou ali lá para o sertão baiano, eu me lembrei de 2 coisas. Primeiro, eu me lembrei de um documentário feito pela TV Bahia, chamado de Plural e Singular. Você deve ter visto. Sim. E ele faz um recorte, faz um retrato, né, muito amplo das manifestações populares da Bahia, e ele traz muita coisa do sertão, muita coisa que eu pensei que não mais existia, como, por exemplo, os tiradores de reis, né? Ou seja, manifestações que depois dariam nos nossos chamados folguedos, né, espetáculos populares, tiradores de reis com as suas caminhadas, com as suas jornadas, ainda de forma muito simples, muito próxima daquelas de Portugal, né? Então, eu estou dizendo isso porque isso trouxe para mim uma visão da Bahia que, às vezes, a gente não tem muito. A gente tem uma visão muito da Bahia, a Bahia do recôncavo, né? Isso. Mas a Bahia tem um sertão muito rico aí, como você, inclusive, já nas suas primeiras palavras já falou. E a segunda questão é o seguinte, você saberia dizer, bem, eu sou um pernambucano, se essa parte da Bahia, essa região onde você nasceu,
fazia parte da antiga capitania de Pernambuco ou fez sempre parte da capitania da Bahia? Não, Diga, não, fale, responda, por favor. A parte em que eu nasci fazia parte da capitania da Bahia de Todos os Santos, apesar de ser Alto Sertão, um pé de serra, né? Tanto que recebeu o nome de Ponta da Serra. E eu sou de uma família Fernandes e Farias, né? Uma mescla de judeu sefardita com um monte de coisas mais. E eu me recordo assim que os mais velhos ainda davam a si mesmos o nome de Maroto, né? O Maroto é um português que foi perseguido nas guerras da independência e até hoje esse é um apelido muito usado, especialmente em pessoas que a gente chama também de galego, né? Aqui em São Paulo é alemão, mas aquele sujeito como meu pai, né, que tem o olho azul, tem a pele que não suporta a chicotada do sol, é o galego. Então, esse sertão que eu nasci, como eu disse, ele pertencia à Bahia, mas aos 11 anos eu me mudei para a Serra do Ramalho, ou seja, a gente atravessou o Velho Chico numa balsa, num ajojo, que é chamada de ajojo. Nesta época não havia ponte, é a região de Bom Jesus da Lapa, e a gente se fixou numa gravila, no que depois se tornou o município de Serra do Ramalho. Então, ali sim, a gente pôs os pés, né, nas terras que pertenciam a Pernambuco e que Spix e Martius, aqueles dois viajantes, né, dois cientistas que, a convite de Dona Leopoldina, fazem uma viagem pelo Brasil, que é o título da obra deles. Eles passam em Serra do Ramalho, falam da Serra do Ramalho, né, daquela massa enorme de terras nas proximidades do Rio São Francisco, e aludem ao fato de ali pertencer ao estado de Pernambuco. E um deles, inclusive, acaba encontrando um bichinho que ele tenta saber de que bichinho se trata e encosta o rosto, o bichinho afasta as pernas e solta um jato no rosto de um dos rapazes, né? Eu não sei se o Spix ou o Martius. O bichinho é o gambá, então tem essa coisa peculiar, né, de um texto que é conhecido e aclamado, né, até porque traz de volta esse país, né, esse país ainda coberto de matas, coberto de verde, coberto de vida, e em Serra do Ramalho, então pertencente à capitania de Pernambuco, aconteceu justamente este fato inusitado. Pois é, eram duas capitanias muito poderosas, né? São as capitanias cimenteiras do Brasil, né? Porque elas sem dúvida e tomavam conta ali de todo o Nordeste, né? Do que hoje é Alagoas, Sergipe, Paraíba, né? Mas me diga uma coisa, você vai então atravessa o São Francisco, e quando você vem, como se diz, para a capital do estado, a capital industrial do país? A capital do estado, você falou bem, Bahia ou é Costa ou é Silva, né? Sem qualquer remissão ao ditador. Ou você está no sertão ou você está na costa, né? No litoral. E Euclides da Cunha definiu isso muito bem, ao citar esse isolamento, conquanto, né, o seu estudo contenha todos os preconceitos da época, especialmente por se apoiar numa ciência, né, que ainda caminhava, digamos assim, por vias tortuosas. Mas ainda acho um estudo, um livro espetacular. E ele diagnosticou bem essa questão do sertão, né, do isolamento do homem sertanejo da capital, né, mas da praia propriamente. E quando o conselheiro diz que o sertão vai virar praia e a praia é sertão, e não mar, pelo menos é o que Euclides consigna, né? Ele está dizendo que essas relações de poder vão se inverter, que aqueles que são excluídos vão realmente
quer dizer, eu estou fazendo uma interpretação também, a profecia é algo aberto, né? Mas que aqueles que estão excluídos vão ter voz e vão ter vez. E o Cascudo, nosso Cascudinho, ele tem um texto também conhecido, que é o Viajando o Sertão, em que ele diz que o sertão, na época em que ele fez, ou seja, década de 30, imagino eu, meados, né, em que ele fez uma viagem até o sertão do Seridó, ele disse que o sertão ainda conservava a fala do Portugal quinhentista e que alguém tinha que fazer uma recolha de tudo aquilo, uma catalogação de tudo aquilo, porque fatalmente isso ia se perder quando houvesse uma integração. Mas eu que fui menino no final dos anos 70, início dos anos 80, ainda convivi muito com este sertão velho, especialmente na Ponta da Serra, com esses termos, né, com estes usos, com estes costumes do sertão velho. Isso de alguma forma ficou plasmado também. Logo houve uma mudança radical, o plantio do algodão e a decadência vinda depois que o bicudo é praga, né? Um inseto que tomou conta de todas as plantações do algodão, simplesmente todo um modo de vida se desmantelou muito, muito rapidamente, porque as pessoas plantavam machixe, plantavam aquilo que necessitava a sua subsistência também. Ainda havia muita permuta, havia os adjuntos, onde as pessoas se reuniam, e eu ouvia o pessoal cantando coco, cantando os aboios, cantando os ABCs, enquanto faziam os adjuntos. Tem até um fato, Antônio, que eu não me esqueço nunca, que tem a ver com meu pai Valdir, né? Meu pai é uma pessoa que é uma fonte para mim em termos de pesquisa também, porque ele tem uma mente muito boa, ele ainda retém muita coisa da minha avó, do meu avô, e de mais pessoas da família. E um dia eu estava fazendo um desses adjuntos lá, e tinha um sujeito chamado Alexandre, e que trabalhador, né, de Eito. E aí ele, se referindo a outra pessoa, ele tem uma mania de evocar algumas coisas da mitologia ou da história clássica, né? Ele chamou o sujeito de Bucéfalo. Quem é Bucéfalo? É o cavalo de Alexandre. E, imediatamente eu associei ao Alexandre que lá estava, né? Por sorte, eu nunca perguntei, porque só tempos depois é que eu soube tratar-se, né, do cavalo de Alexandre Magno. Pois mas você falou ainda há pouco que a sua ascendência paterna é bastante branca, né? Provavelmente galega, né? Porque houve nos processos de imigração a partir do 19, a Bahia recebeu muito galegos, não é? Foi a região que... Mas, independente disso, e aí até me reportando até aquela série plural e singular, era curioso como no sertão a população negra estava muito presente, né? Então, aqueles tiradores de reis que faziam aquelas jornadas, era composta essas jornadas praticamente por negros, né? No sertão, né? Então, eu não sei se era por conta da extração ainda canavieira, podia ser o algodão, o tabaco, o cacau também, não é? Tudo isso fez com que se derramasse no Brasil a população negra. Mas me diga, você, na questão que eu fiz anterior, aí você vem para Salvador primeiro, antes de vir para São Paulo? Não, Salvador eu só passei um tempinho, né? Um mês, aos 17 anos, 16 ou 17 anos, eu trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz, né? Entrei aos 14, então eu fui uma época assim muito boa, porque eu podia pagar pelos meus livros, né? Comprava pelo reembolso postal e chegavam aquelas caixinhas ao sertão. E aos 16 anos,
ou 17, eu fui a Salvador com um amigo, e aí eu conheci realmente aquilo que Jorge Amado chamava, né, Jorge Amado e o nosso Boca do Inferno, de cidade da Bahia. Até porque, você nunca veio à Bahia? Não, eu sou da Bahia. Não, você não é da Bahia. Então, Salvador como cidade da Bahia, e um sotaque totalmente diverso, né, do nosso, um modo de vida também de pensar. Eventualmente, havia pontos de convergência, lógico que os há, como a gente pode também encontrar nos demais estados. Mas aí eu senti realmente como essa Bahia é diversa, né? Como ela é singular, como você falou, mas como ela é rica nessa diversidade. Na nossa região, você aludiu ao Cantador de Reis, né? Nós tínhamos na cidade de Igaporã, para onde a gente se mudou antes de ir à Serra do Ramalho, tinha um chamado Pé da Véia, e que faleceu recentemente. Tinha um cantador de coco, vendedor de requeijão. Requeijão é o queijo manteiga de Minas, chamado Chico Criatura. É um nome assim tão vivo na minha mente. Quando eu fui consultor da novela Velho Chico, eu dei a sugestão de que o personagem do nosso já saudoso Gésio Amadeu tivesse esse nome, porque ele fazia recordar o Chico, que eu conheci na infância. E o Chico cantando coco, né, da forma dele. Eu vou lhe contar um caos, pode ser que você não creia, rastro de mulher bonita, muito pouco bota aí. Isso ia longe. E muito, muito forte mesmo. Já em Serra do Ramalho, basicamente toda a população da margem do Velho Chico é quilombola, reconhecida ou não. Hoje reconhecidos como extrativistas, né? Mas ali a gente tinha e tem ainda também uma poesia, dessa poesia viva, nessa poesia que emana do povo, dos contos, dos cantos, das cantigas, muito, muito forte. E muitas lendas, tem a região alagadiça do Rio também, povoada de lendas, de assombros, onde as onças passavam, onde ouvia-se um aboio, e o som de patas de cavalo, mas não se via ninguém. Então, onde conta-se muito também, né, de joias enterradas e de almas do outro mundo que vêm ofertar a alguém essas joias, esse dinheiro, como forma, né, de descansar na eternidade. Então, esse sertão povoado, né, de arte e de assombros, para mim, foi uma escola viva e continua sendo até hoje. Mas, olha, as pessoas que estão nos escutando, você sabe, né, Marco Aurélio, embora nós estejamos falando aqui e olhando um para o rosto do outro, né, o programa é um programa unicamente de emissão auditiva, né? Então, pode ser que alguns dos nossos ouvintes não saibam bem quem é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um jovem, eu acho que não tem o que vai dizer a idade dele, né? E já tem um conhecimento sobre a cultura brasileira em geral, em particular sobre a cultura popular, né? E em especial sobre o universo do cordel. E, associado a isso, tem uma vivência in loco, in natura, né? Como ele relatou aqui para a gente. Quando é que começou, quando é que você despertou para também porque a poesia você deve ter começado a exercitar muito novo, né? Quando você falou ainda há pouco, você escreveu um testamento do Judas, provavelmente em cestilha, não é como é habitual no folheto, ele está me mostrando até de forma ainda escrita manualmente, não é? Está mostrando os cadernos dele. Mas você também você começou a se interessar pelo estudo, a interpretação, pela reflexão do mundo cultural
A partir de quê? Curiosidade, simplesmente essas coisas a gente não consegue mensurar muito, não é? Mas elas começam, se intrometem na vida da gente, né? E nos roubam um bom tempo que seria de lazer, às vezes, né? Mas é um lazer também, né? Sem dúvida. Só complementando, né? Porque você perguntou também a respeito dessa capital, né? Eu sou um córrego que desagou no oceano, como você também, mas você não é um córrego, você já veio de Recife, né? Também uma metrópole. Mas eu E no aqui Capibaribe, né? também, o cão sem plumas. É. Eu aqui cheguei em 2005. Estive no século passado, de 97 a 99, ainda muito menino, e buscando, né, com um monte de caderninho, buscando publicar, muito como aquela moça do pote de leite, do poema de La Fontaine, como diz Cascudo, né, com mais sonhos na cabeça do que leite no pote. Então, o pote de leite caiu, eu voltei à Bahia, aí fui cursar letras na UNEB, em Caetité, sertão também, muito perto de onde eu nasci, terra de Anísio, né, nosso educador, Anísio Teixeira. E, em terminando, eu já tinha feito toda essa pesquisa em torno do conto popular, inicialmente com minha família e depois com pessoas que eu fui descobrindo ao longo do caminho, não só do conto, do canto, do romance. Tenho muitas cantigas recolhidas, inclusive versões, né, algumas muito perto daquelas que você canta, da Dona Esther, também, e muito mais. Mas acho que esse despertar se deu, se não me falha a mente, quando eu tinha por volta dos 14 anos. Despertar no sentido de que tinha algo muito mais naquilo que eu ouvia cantar, naquilo que eu ouvia contar, mas ainda não sabia definir muito bem. Minha avó contava uma história, um conto popular, um conto de encantamento chamado Belisfrante, que depois, muito tempo depois, eu verti em cordel. E ela contava aquilo que falava de um pai que pescava num rio e uma voz surgida do rio dava peixe e pedia um filho como moeda de troca. Então, ele tem 3 filhos, como acontece nesses contos. Os 2 filhos mais velhos, de forma nenhuma, aceitam. E o mais novo, que é o personagem título, o Belisfrante, vai viver com aquela voz num castelo encantado no fundo do rio. E, num determinado momento, ele quer voltar, visitar os pais. A voz, que é uma voz de moça, permite, mas desde que ele não volte com nada de casa, no retorno não traga nada de casa. E ele acaba levando, né, uma vela escondido e um fósforo. E quando a pessoa está dormindo, ele sentindo o ressono, ele acende a vela e essa pessoa é tão bonita que ele deixa que um pingo caia no rosto e simplesmente ela diz: "Ah, ingrato, redobraste os meus encantos", e some. E o castelo some também e ele fica no meio, não mais do rio, no meio do mar, agarrado a uma balsa velha. Depois vai ser ajudado por um velho de nome São Simão, vai ajudar uns animais, o rei dos leões, o rei das formigas e o rei dos urubus, e vai descobrir que a moça vive num reino que fica perto do fim do mundo, numa torre alta, onde vai casar com um rei que a mantém ali nisso. E com a ajuda desses animais que ele ajudou, ele consegue galgar. Depois de 3 noites, ela o reconhece e diz que vai descobrir o segredo do rei. E, de fato, ela afirma ao rei que casa com ele desde que ele revele o tal segredo. Então, ele vai dizer: olha, minha alma não está no meu corpo. Está vendo aquela serra? Tem uma janelinha? Ela olha, sim.
Pois é, em cima daquela serra tem uma serpente. Ninguém consegue matar essa serpente. Na barriga dessa serpente tem uma caixa de metal. Nesta caixa tem uma porca. Nesta porca tem uma pomba. Nesta pomba tem um ovo. Neste ovo tem uma vela. Mas como ninguém consegue matar minha serpente, eu revelei e o casamento vai ser marcado. Então o rapaz, lógico, ele vai até a serra montado no Rei dos Urubus, vai conseguir matar a serpente com a ajuda do leão, do Rei dos Leões. Depois o leão despedaça a caixa, a porca foge e o rei já de cama. Enfim, a pombinha depois escapa e os urubus a trazem de volta e ele acaba casando-se com a moça. Assim, muito resumidamente é esse o conto que quem nos ouve, né, vai ficar imaginando, mas está nesse livro aqui, que foi a minha coletânea, assim, onde eu debutei, né, seguindo a trilha de Cascudo, de Silvio Romero e de outros mais. E este conto me despertou o seguinte: de onde é que vem esse enredo, né? De onde é que vem esse tema? Isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu também lia os cordéis, e alguns cordéis tinham algumas situações, ou alguma situação similar. Um deles é o João Cambadinho, né? O outro é o Príncipe João Sem Medo, e a Princesa da Ilha dos Diamantes. Isso foi pegando em mim, e aí minha avó tinha um cachorro, minha avó Luzia tinha um cachorro chamado Provedor, e aí, o que é o provedor? Aquele que traz a comida, né? É o doador mágico do conto. E é o cachorro do Juvenal, do cordel do Juvenal e do Dragão, um dos cachorros. Então, isso estava tão vivo. E quando eu fui trabalhar no banco, eu fiz um pedido, né, à Tecnoprint, que hoje é de ouro, eu fiz um pedido um livro do Thomas Burfint, né, acho que é o livro de ouro da mitologia, que em inglês é The Age of the Fable, né? A Idade da Fábula. E aí eu vi lá o conto de Cupido e Psique, de Apuleio. E aí tinha toda essa narrativa da noiva encantada, no caso do conto mítico de Apuleio, do noivo encantado, que é o filho da deusa Vênus. E ela depois vai desencantá-lo, né, porque viola também um tabu, vai ser ajudada pelos animais, inclusive as formigas, e ali eu achei o fio da meada. E eu comecei a comparar tudo que eu via. Assisti, quando menino, a um filme chamado Fúria de Titãs, que contava a jornada mítica, né, de Perseu e de Andrômeda também, naquele esquema stop motion, e eu vi elementos no filme, por exemplo, isso também está no mito arcaico, né, que ele usa o capacete que o torna invisível, que é o capacete de Hades, ou de Plutão, né, o deus do submundo, e usa uma sandália do deus Hermes, uma sandália que faz com que ele voe, com que ele se desloque uma distância enorme. Isso está num conto popular, que é o conto da princesa, né, dos 7 sapatos, tem até um cordel, os 7 Palácios de Metal, do Manuel de Almeida Filho, em que a princesa dança, né, e gasta 7 sapatos toda noite, e o rapaz ele consegue segui-la, libertando inclusive de um diabinho que é o Frustreco, porque ele usa uma carapuça que o esconde, ou um chapéu, né, me esconde chapéu, e uma bota, e aí tem um trocadilho em português, me bota em tal parte, ou seja, este chapéu e esta bota são a atualização do tema mítico, do capacete, do elmo e da sandália com asas do deus Hermes. E aí eu comecei a fazer essa ponte, mas ainda de forma muito incipiente, eu não dispunha de uma bibliografia que me permitisse. E quando eu fui pesquisar o conto popular, mais ou menos por volta de 2005, assim, com mais ênfase, eu já havia lido o Cascudo, né? As notas do Cascudo são muito ricas, mas o Cascudo não foi uma pessoa que imergiu tanto no conto popular. Ele tinha tanto campo a percorrer, né? E percorreu um campo tão vasto que ele não imergiu tanto assim no conto. E aí eu fui descobrindo
visões a respeito do mundo, e aí eu me senti realmente parte, né? E recordando da minha avó, das minhas avós, né? Minha avó materna, que é prima da minha avó paterna, a Laíde ainda está viva, das coisas que elas me contavam, e aí eu percebi que, por mais que as pessoas tentem erguer cercas, né, tentem nos colocar numa paliçada, e dão a essa paliçada, aqui eu estou remetendo aos filmes de cowboy, o nome de país, essas narrativas, esses contos, essas cantigas, nos aproximam de toda a humanidade. Aí sim a humanidade se torna uma família. Mas essa é uma descoberta, digamos assim, que tem por volta de uns 15, 16 anos. Foi o estalo realmente. E eu, terminando o meu curso, né, na universidade, eu disse, é nesse caminho que eu vou. Enquanto vida eu tiver, eu vou recolher e eu vou estudar essas narrativas. Muito bem. Quem escuta está vendo que você realmente levou a ferro e fogo, né? Esse norte, né? Persegue esse norte, né? E todos que escutam, que fazem os seus cursos, né? Uma vez até conversando com o Braulio, nosso amigo comum e parceiro, né? Aí o Braulio disse, quando eu tenho alguma dúvida sobre algum mito, algum símbolo ligado ao mundo cordel, eu imediatamente recorro para Marco Aurélio e ele prontamente Modéstia dele. Ele é um... me clareia a dúvida. Mas, olha, uma questão que eu sempre proponho aos meus interlocutores é a seguinte: na verdade, a gente tem um extrato de cultura que muitas vezes recebe o nome, né, de cultura folclórica, ao qual eu pessoalmente reajo muito, né, porque, primeiro, que eu nunca entendi muito bem o que quer dizer a palavra folclore, né? Até quando a palavra é adjetivada, eu fico meio zonzo, né? O que quer dizer? Porque é uma coisa interessante, não é retórica minha, não, aqui. E depois, então, essa é uma questão, né? Porque eu reconheço nisso que se chama de folclore, que se chama hoje em dia cada vez menos, né? Eu acho que a palavra cultura popular está cada vez mais substituindo o que a gente chamava, o que os estudiosos da cultura chamavam de folclore. O grande Mário de Andrade, por exemplo, usava muito o termo folclore, em estudos folclóricos. Sim, sim. Todos esses escritores fundadores sempre utilizavam, devido até à proximidade, não é, João Ribeiro. Uhum. Da criação da palavra, né, final do século XVIII, né? Na verdade, meados do 19, que foi 1848, né? O William John Thomas. Exatamente. Usou um pseudônimo, inclusive, né? Ambrose Merton. É um Merton. Pois bem, então a palavra ela vinha com todo o caldo do significado europeu, não é? Porque é uma palavra, querendo ou não, eurocêntrica. Ela é uma palavra que nomeia, que identifica o que ele chamava o saber do povo, mas dentro de uma realidade europeia, né? No Brasil, no meu entender, o que a gente chama de folclore ou cultura popular não é uma cultura puramente exótica, singular, parada no tempo, que existe ali, que a gente tem de preservar e resgatar. Não. É uma cultura viva, se movente, não é? Praticamente igual a outra cultura europeia que marcha, que tem a sua história, a sua trajetória. Então, a outra também tem, né? E ocorre que a gente termina, então, por até dar um conceito à cultura popular muito particular. Eu digo particular no sentido não só do Brasil, mas da América Latina, da América Central, mas não nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, o conceito de uma cultura que guarda ainda elementos dos troncos formadores, vivos, acesos, né? E, claro, que contaminados, no bom sentido, quer dizer, a palavra não no sentido da doença, contaminados
pelos símbolos, pelas representações, então, matrizes do mundo africano, do mundo indígena. E o fato é que a gente tem aqui duas correntes de cultura que se frequentam aqui e acolá, mas o cotidiano dela não é de se frequenciarem, né? A cultura popular, por exemplo, ela é informal, ela não goza de instituições como, por exemplo, goza da cultura europeia. A gente tem, por exemplo, uma orquestra sinfônica subsidiada pela instituição privada, ou federal, ou estadual, municipal, e, no entanto, a gente não tem uma orquestra de frevo, uma orquestra de choro subsidiada por... A gente tem grupos de dança estaduais que fomentam o trabalho a partir da dança clássica, dança contemporânea, e a gente não tem um centro de pesquisa do mundo da dança popular. Então, aí há um rio enorme para ser atravessado e que somente alguns criadores, como Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, nós aqui, dentro da nossa dimensão de poetas e cancionetistas, procuramos também criar essa ponte, né? Obras como, por exemplo, O Romanceiro da Inconfidência, Morte e Vida Severina, fazem esse trajeto. Então, será que nós estamos condenados, o país, a ser um país de binário, não é? Ou ambíguo, né? Eu não sei bem qual dessas palavras se assentaria dentro do que eu estou falando a você, né? E com a tendência a cada vez o mundo popular e se fraturando, né? Se esgaçando e perdendo a sua memória, não é? Porque, querendo ou não, por mais que você diga, não, até eu escutava, mas a gente reconhece e cada vez mais isso vai se perdendo. E é de se prever que daqui a um tempo eles estejam praticamente dentro do nível do que na Europa a palavra folclore foi adequadamente colocada, né? Encontrar ali numa vilazinha um cara que cante uma coisa desse maneira, né? E aí o seguinte também, e uma outra coisa também que ocorre, quando, por exemplo, os espetáculos populares eles não se extinguem, eles começam a se edulcorarem, ou seja, cada vez mais uma tendência de espetacularização nos moldes da escola de samba, né? As roupas investem cada vez mais nas roupas vistosas. No entanto, os espetáculos que eram de 8, 9 horas diminuem para, às vezes, 40, 50 minutos, se tornam folclóricos, no sentido aí da palavra corretamente, ou seja, para atender uma apresentação turística da prefeitura, tudo perde isso. Perde a função do rito, não é? Perde a função do rito e perde a função primordial, que era aquela de estar inserido dentro de um contexto social, de ser vivido, de ser degustar tudo isso, né? Então, como é que você vê como é que você vê que esse trânsito que a gente, para recuperar, ou isso vai morrer e pronto, e a cultura dominante vai se impor mesmo, para o bem ou para o mal, né? E vai ficar pessoas como nós que estudam esse material, né? Mas eu vejo sempre na perspectiva, não somente do estudo, eu vejo na perspectiva de trazer isso para a vida da cultura, né? Não ser visto como até ultimamente eu ando até meio rebelde em relação até termos sobre cultura popular. Eu acho que o Brasil tem que ter uma cultura dele. Se a gente acentua muito cultura popular por aqui, cultura erudita ou o que for por outro, a gente vai na mesma picada, né? Não, tem que descobrir um mecanismo aí, um caminho em que a gente veja que existe uma cultura que representa esse país, ou não. Como é que você vê esse arruado de premissas e de frases que eu derramei aqui de uma vez só? Mas perfeito. O que você disse vai nessa linha, porque é dialético, né? Ao mesmo tempo que você afirma, você nega. Voltando ao século XIX, por exemplo, quando o William John Thoms, né, publicou no The Athenaeum o artigo em que o termo surge,
ele, na verdade, pensava no passado. A Inglaterra, no processo de industrialização lascado, estava passando por cima os camponeses estavam todos indo para a cidade, né, estavam perdendo suas terras, e, de alguma forma, também, a razão de ser destas manifestações, de todas as manifestações nascidas no seio do povo, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a terra, tem a ver com o ritual. Então, você, por exemplo, Bumba Meu Boi, quando você leva a um palco específico, você tem que condensar aquilo de tal forma que essa questão ritualística ela se perde, se torna uma exibição, em parte conserva o seu arcabouço mítico, né, da morte, da ressurreição do boi e tudo mais, mas aquela plateia, aquela audiência que de alguma forma é vinculada também àquele folguedo, ela não está ali. Estão olhos curiosos, olhos que tentam aprender, mas que não conseguem enxergar o folguedo em sua plenitude. Mas voltando ao Thomas, eles vêm um pouco depois dos irmãos Grimm, ele, né, no caso, mas é um contemporâneo. Os irmãos Grimm ainda vão publicar, acho que até 1855, uma edição, né, dos Kinder und Hausmacher, os contos infantis e domésticos, com bastantes modificações. Da mesma forma, na Alemanha, o Herder cria esse conceito também, não com esse termo, né, Folklore, mas esse conceito de uma poesia do povo, uma poesia voltada para a vida, e que unificasse todas aquelas regiões dispersas que depois iam se constituir na Alemanha, que ainda ia levar um certo tempo. A Inglaterra não, a Inglaterra já estava unificada há muito tempo, o Reino Unido, né, pela força principalmente, né, todos os países ali em torno, Gales, Escócia, Irlanda do Norte, estavam unidos, né, sob uma mesma flâmula, e a Revolução Industrial é que acabou motivando. Mas a mesma coisa, ele tinha a ideia de que essas manifestações pertenciam ao passado. Tudo estava ligado ao passado. O mesmo Silvio Romero, quando você vai ler tanto os contos como os cantos corrigidos por ele fala que vão desaparecer. O cordel, que nem tinha conhecido o seu apogeu, falando a respeito dele nos estudos da poesia popular, ele diz que o cordel vai sumir porque o jornal vai fazer a função do cordel. Leandro nem tinha amanhecido, né, como poeta nesse tempo. E aí a gente entra aqui no século XX com João Ribeiro, que já foi um sujeito que sistematizou, digamos assim, de uma forma mais organizada, esses estudos em torno do popular. E vamos ter depois o Lindolfo Gomes, Leonardo Mota, um pouco antes, né, Rodrigues de Carvalho, e com mais força o Cascudo, que esse já tem uma dimensão muito maior, ou vai alcançando, né, ao longo de sua caminhada, de sua vida longa, uma dimensão muito maior do que são essas manifestações. No início ainda está muito atrelado a essa questão passadista em Vaqueiros e Cantadores. Depois ele começa a ter uma dimensão muito mais ampla, entendendo que todo esse processo é dinâmico. Ele chega a citar, inclusive, o cosmonauta que se benze, né, antes de entrar no foguete, ou que, ao desembarcar na Lua, né, desembarca com o pé direito. Então, e aí ele percebe o jogador que entra no campo, se abaixa, coloca a mão na terra e se benze. Essas coisas, elas não desaparecem de todo, elas continuam vivas. De alguma forma, nós vamos continuar contando histórias, talvez não as narrativas longas que eu ainda tenho a sorte de recolher, não essas narrativas que ainda estão calcadas em mitos e que de alguma forma remetem a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, né? O Cascudo fez um estudo também de Dante, Dante vivo, né, ainda na boca do povo de nossa terra, mas vivo dentro de um processo de transformação. Mas algumas coisas não vão desaparecer nunca.
eu acho que qualquer um de nós, à noite, numa encruzilhada, a gente vai sentir medo, sozinhos à noite, num local que não tem iluminação pública, e você vai pensar, ó, Exu, deixa eu passar e vamos ficar bem, toma uma moedinha aqui. Enfim, eu acho que alguma coisa... Eu não sei, viu, Marco? Hã? Eu não sei, viu? Eu não tenho essa certeza que você tem, não, porque eu acho que na medida que a gente vai tomando, separando o pensamento mágico do que afinal de contas, é a vida, né? O que é o planeta, eu acho que a gente... Porque tem coisas do mundo cultural popular que, que por ser do mundo popular, a gente não pode encarar como algo que ligado a uma coisa verdadeira, que é interessante que se continue, né? Eu, como eu sou contaminado porque eu sou eu sou anticlerical absoluto, né? E acho que, inclusive, que a religião no Brasil faz um mal muito grande. Eu acho que ela termina por apequenar uma visão de mundo mais aberta, maior, né, sem preconceitos, mais livre, né? E a cultura popular, ela é muito ainda presa a patamares de um religiosismo piega, banal, quer dizer, se é que a palavra religiosismo pode ter um significado mais dinâmico, né? Eu sempre não tem que inventar uma outra palavra, porque, querendo ou não, religião é uma palavra contaminada já por um conjunto de conceitos. Falar de religião é falar de quê? É de falar de maometismo, é de falar etc, etc. Né? Será que existe um espírito religioso independente das religiões? Né? Então, eu acho que a gente tem que encarar também dessa forma, né? O que é que, afinal, o Grande Sertão Veredas, né, termina com aquela frase monstruosa, né? O que existe é homem humano, né? Então, o homem humano, que é esse humano, né? O que é a transcendência, afinal, o que é tudo isso? Pois é, e o Rosa que acreditava, né, no mistério, como ele mesmo costumava dizer. Mas você estava falando há pouco do reizado. O reizado ele se dá do bojo da religiosidade popular. Mas olha, o reizado, você veja, o reizado, embora concebe esse nome ligado às festas de reis, mas você vê um relato como, por exemplo, de Théo Brandão, né, o reizado alagoano. Você assiste um cavalo marinho da Zona da Mata, o religioso praticamente se dissipou. O que existe são formas já, tanto é que... Eu acho, Antônio, que onde se diz religioso, vamos falar o dogmático, porque tem dois rios que correm, esse rio gigantesco, que é o rio da religião oficial, e aquele córrego que de vez em quando se encorpa e faz esse rio também, que é o da religiosidade popular, que, de alguma forma, o Santo Antônio do povo não é o Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, é o Santo Antônio que ressuscita o pai morto, que salva o pai da forca, né, como sobrevive na fala do povo até hoje, né, como dito, sem associar o santo. O São Pedro do povo é o São Pedro que está com a chave do céu, mas, ao mesmo tempo, é aquele que toma uma cachaçinha, inclusive é responsável, né, pela invenção da cachaça, é aquele que rouba o pedaço de carne que Jesus tinha vontade de comer. Eu acho que a gente sempre dá um jeito, a gente não, né? Isso é um processo psicológico e muito antigo de construir caminhos muito, muito, muito próprios, eu acho. Por exemplo, o que você falou do reizado vale muito. Quando você coloca o Bumba Meu Boi, o Bumba Meu Boi fala de um boi que morre e ressuscita. Isso está na mitologia de todos os povos do Levante, do Egito, da Grécia, de alguma forma chegou até nós. Esse boi que você faz um testamento, pega a carne desse boi e você consegue alimentar uma cidade toda. É um boi cuja carne, não é? De cuja carne todos se alimentam. Na mitologia judaica, nós temos o Behemoth, é um personagem que aparece na Bíblia, muitas vezes representado como um boi. E a carne deste boi, isso
não está na Bíblia, isso correu na boca do povo. É a carne que vai alimentar todas as pessoas no juízo final, ou seja, uma carne inesgotável como a do boi do Testamento. Eu acho que o povo, e aqui não tentando mitificar o povo também, afinal esse povo é aquele que, na definição, né, é o folk, que vem do latim vulgus, né, que seria um termo preconceituoso, a raia miúda. Mas, de alguma forma, também a gente tem que entender, Antônio, que esse processo ele é muito dinâmico. Por exemplo, a gente estava falando da mitologia da Grécia Antiga e todas as mitologias, mas onde há registro escrito, de alguma forma, esse influencia, e principalmente é aquele que vai fixar, digamos, a versão mais importante ou as versões mais importantes daquele mito. Mas, juntamente com essas versões que são fixadas, a gente tem aquela que corre na boca do povo. Na Grécia Antiga, o Pausanias, que foi um mitógrafo, ele recolheu ainda no século I, ou seja, 8 séculos depois de Homero ter, supostamente, né, ter escrito a Ilíada e a Odisseia, relatos que, por vezes, convergiam, por vezes, divergiam totalmente daqueles que estavam fixados nos livros. A gente tem um livrinho que tinha em todas as casas do sertão, ou boa parte das casas, né? Também não vamos exagerar, que é o livro de Carlos Magno. Ele está até aqui do meu lado. Esse livro de Carlos Magno, ele se transformou em folhetos e cordel, foi fundido, refundido, e textos, ou parte deles, daquilo que foi fixado por muita gente, porque não foi escrito por uma só pessoa, né? Ele passa por um processo de escrita e reescrita, desde a canção de Rolando. Está na cavalhada dramática, está na marujada, tudo aquilo que tem representação moral cristã está ali, e, de alguma forma, a base é um texto, palavra que eu não gosto muito, assim, como oposição, até para fugir desse binaísmo, né? mas erudito, digamos assim. E o povo até hoje repete. A minha esposa, a Lucélia, ela fez o mestrado na USP em torno da cavalhada, então ela recolheu o texto de 2 cavalhadas sertanejas. A de Bom Jesus da Lapa, que se dá no contexto da festa do Divino, e a de Serra do Ramalho no contexto da festa de São João. A festa do Divino, ela tem um aspecto religioso muito importante, mas tem um aspecto profano também de igual importância. A festa de São João não é uma festa da celebração da vida, em que todos os aspectos da vida pagã estão muito mais fortes, porque remete aos ritos de fertilidade, né, de abundância, de crescimento. O próprio mastro de São João, que é erguido 10 dias antes, é um símbolo fálico, e que tem, de alguma forma, sobreviveu, e as pessoas passam a mão naquele mastro pedindo não só uma vida mais farta, mas muitas vezes, como acontecia com os deuses ictifálicos, aqueles deuses com o membro em riste, né, na antiguidade clássica e até na antiguidade arcaica, as pessoas passam a mão naquilo ali pedindo um esposo, um cônjuge, algo que o valha. Mas veja, Marco Aurélio, eu acho que dentro do contexto do estudo, da dissertação, da fala, eu acho muito interessante. Eu já participei, já fui à Romaria do Padre Cícero, me emocionava, né? Mas hoje, eu vendo de fora, eu acho um atraso. Eu acho, por exemplo, o Círio de Belém, aquelas pessoas puxando aquela corda, eu acho um atraso. Eu acho, por mais que você entenda, acho bonito, são reminiscências míticas, e vai para lá e vai-se embora, né? Mas o fato é o seguinte, é que isso tem uma dimensão de atraso, de apaziguamento, de Deus proverá, etc, etc, etc. Né? De acomodação. E de acomodação, etc, etc. E, sobretudo, essa palavrinha, esse conceito meu banal, pensamento mágico, que as coisas certas. Então, a gente vive... tem 2.000 anos, a partir do... Tem quantos anos? 7, 8 mil anos de civilização, né? A gente não sabe para onde a gente vai.
O fato é que a gente vive com coisas muito arcaicas e um lado da cultura, por exemplo, a cultura ocidental em que pese a indústria cultural, etc., mas ela tem um pensamento completamente desapartado de qualquer pensamento dessa natureza, a partir das gestas, quer dizer, mesmo a gente considerando os Harry Potter da vida aí que aparece, que também são coisas que têm um significado, né? Aparecem por quê? Tem uma base. Uhum. Né? E porque as pessoas querem também ter essas histórias fantasiosas e maravilhosas de reis, de rainhas, de deuses, porque querem conviver com isso, né? Mas, no final, como é que vai ser essa troca? Porque são dois Brasis. Quer dizer, será que é possível? A questão que eu acho mais importante para a gente é o seguinte: será que nós estamos condenados a viver essas duas realidades? Porque elas são duas realidades também que se definem pelo estamento social. Quem faz rezado, quem faz Cide Nazaré Pagito, são as pessoas que vivem em condições de pobreza, de marginalidade. Quer dizer, o social também está completamente dentro desse universo, né? Então, na medida em que você tira as pessoas desse ambiente social, será que elas também não mudariam a sua cabeça? Eu acho que não. Eu não ouso responder, até porque a gente está trabalhando aqui com a ideia de dois mundos, se não apartados, distantes um do outro. Mas nós vemos, principalmente eu que venho de uma cidade do interior, independentemente do poder aquisitivo, todas as pessoas frequentavam a igreja. Eu não sei se todas tinham a mesma fé, e não dá para a gente não tem um termômetro, né, que meça a fé das pessoas. Mas o que eu acredito, e isso é muito forte, é que se no século XIX essa ideia, né, ligado ao popular, tenha muito a ver com a ideia de nação, de uma nação que estava por se constituir, ou com uma ideia de povo, como aquele que conservava uma tradição que, por conta do processo de industrialização, estava por desaparecer, eu acho que hoje é justamente o oposto. Essa cultura é muito mais da comunidade, ela tem muito mais a ver com determinada comunidade. Você não faz um reizado porque esse reizado ele abarca um sentido de nação, não. Para aquela comunidade, ele representa justamente, você deve ter visto isso nesse filme, né, a respeito da Bahia, são as relações de trabalho daquelas pessoas. E o que você enxerga, talvez, ligado ao atraso, eu acho que por muito tempo isso estava ligado àquelas pessoas que estavam no campo, aquelas pessoas que ainda produziam. E eu acompanhei isso numa época em que, e eu falo da minha realidade, daquilo que eu testemunhei, ninguém passava fome. Todo mundo produzia o suficiente, o excedente se vendia. Ninguém passava fome e havia uma coisa muito forte, muito solidária, que quando um precisava, todos se reuniam, que são os adjuntos, né? São os mutirões e tudo mais. A partir de um determinado momento, as pessoas foram perdendo isso, que não foi substituído por absolutamente nada. Mesmo as roças, né, as propriedades rurais das cidades pequenas, elas hoje estão quase despovoadas. Então, nós tínhamos 75%, 80% de pessoas vivendo na zona rural, e hoje nós temos, acho que menos de 15%, e isso, logicamente, isso massacra todo esse modo de vida ligado à religião. E eu não estou falando apenas da religião católica, não, até porque hoje você tem uma igreja evangélica, qualquer rincão, e não estou falando de município, não, qualquer rincão do sertão hoje tem uma igreja evangélica. Pode ser uma casinha pequena e tudo mais, mas tem uma igreja evangélica. Quase todas as aldeias indígenas, algumas acabam resistindo, mas tem uma igreja evangélica, tem alguém ali que está plantando essa semente. Aí sim eu acho que você destrói todo o modo de vida. E não estou levantando... eu acho que as pessoas são livres para crer e para descrer. A liberdade acima de tudo. Mas, por exemplo, onde
essas igrejas evangélicas chegam onde você simplesmente o pessoal não dança mais chula, o reizado, lógico, o reizado está ligado nessa religiosidade popular de matriz ou de matiz, né, católico. Simplesmente desaparece tudo, ali fica um absoluto vazio. Em Serra do Ramalho, a festa de São João, por exemplo, eu te falei que tem uma cavalhada que é no bojo da festa de São João. Para você fazer uma cavalhada, você necessita de 24 pessoas, homens, e 24 cavalos, 12 de cada lado, né, os dois partidos, o azul e o encarnado, e a moça que vai fazer o papel da princesa. Você imagina para essas pessoas a dificuldade que é manter todo ano um texto longo que é encenado por 2 dias e fazer com que os mais jovens se preocupem com isso, participem disso. Isso está no bojo da festa. Ele começa no dia 23 de junho, que é o rapto da princesa, né? E termina no dia 24, que é o resgate, a conversão dos mouros. Essa é a cavalhada de Serra do Ramalho que ela estudou. O que eu sinto é que cada vez mais, isso acontece tanto nos pequenos como nos grandes centros também, é que há uma tentativa, né, um direcionamento de fazer com que essas festas, com que essas celebrações, com que essa ritualística, ela fique cada vez mais à margem, e aí você promove as grandes festas de São João, com bandas de forró de plástico e tudo mais. Nesse local, o pessoal ainda faz a festa de São João, mas isso, Antônio, não acontece só com a festa de São João. Qualquer festa religiosa, mesmo nos locais de Minas, onde tem uma congada muito forte, eu tinha uma congada muito forte ligada a São Benedito, coloca-se uma atração dessas bem nutridas, né, bem alimentadas pela mídia, e a turma que há 100 e tantos anos, e que é também de resistência. Quando você fala de congada, você está falando de pessoas que foram escravizadas, de pessoas que mantêm ainda, que conservam ainda, né, uma centelha da África, ou da sua parte, né, da sua África aí presente, conquanto assim, no aspecto exterior está ligado a São Benedito, né, ou a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E isso é uma coisa que é muito comum, mas isso cada vez mais à margem, né, cada vez mais à margem. Então, mais preocupante para mim não as transformações porque a congada de hoje não é a mesma congada do século XIX. Você conhece, né, quem vai a uma encenação do Bumba Meu Boi, você assiste 10 e nenhuma é exatamente igual, é rigorosamente igual. Há uma diversidade, conquanto você tenha um fio, né, um fio condutor, você tenha uma unidade, mas né, essa unidade gera bastante diversidade. Então, acho que essas coisas, eu não acredito que elas desapareçam de todo, porque quando elas, de alguma forma, começam a morrer no seio do povo, e eu estou falando aqui de comunidade, não nesse sentido atrasado da palavra, mas no sentido de comunidade, elas começam a bater nos nossos sonhos. O Mircea Eliade, que foi um grande estudioso da mitologia, ele diz isso, né? A gente começa a sonhar, por quê? Porque a gente deixa que o racional tome conta, prevaleça, e o intuitivo ele necessita também se manifestar, e como ele não consegue gritar quando nós estamos despertos, vem por meio dos nossos sonhos. E os psicanalistas que cuidem desse povo todo. Pois é. Bem, eu acho que nós estamos agora em meio a uma conversa que se a gente decorda, a gente vai passar o resto da manhã, o resto do dia conversando. Né? Essa é até um tema muito importante, né? Porque a gente está falando de razão, emoção, intuição, austeridade, então, 2 categorias de procedimentos, etc., etc. Então, aqui, infelizmente, eu vou ter que fechar aqui o nosso encontro, que foi muito proveitoso, né? Para mim, pelo menos, foi. Eu acredito que os ouvintes também concordem comigo.
Agradecer, então, a presença do poeta, do escritor, do estudioso e pesquisador Marco Aurélio, e, enfim, ele também faz as suas despedidas, e até o próximo encontro, viu, quando teremos novamente algum convidado especial, como foi hoje o nosso querido Marco Aurélio. Eu também fiquei, como se diz no sertão, né? Fiquei todo pimpão aqui hoje. É uma discussão muito rica e que não se esgota, né? O bom é que não se esgote mesmo. A gente vive um momento, né? Eu falei de encruzilhada, a gente está numa encruzilhada nesse momento em nosso país. E é bom que conversemos, né? É bom que exerçamos esse direito, né, sagrado à liberdade. Valeu, meu irmão. Obrigado. Abração. Valeu. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar.